Olá, bom dia para os meus alunos do sexto período do curso de Direito da FAMIG. Agora, já nesse período pós-prova, pós-correção, acho que já está todo mundo com a dignidade recuperada aí, né? Todo mundo se preparando para finalizar as atividades do semestre. Na aula de hoje a gente começa a falar sobre alimentos. Eu vou gastar mais ou menos umas 3 aulas para a gente falar disso, talvez 2, vai depender de como a gente conseguir trabalhar com o conteúdo, principalmente nas lives, mas eu já estou deixando essa aula gravada para facilitar o estudo de vocês e para que vocês possam acompanhar com o documento de Word. Vamos lá. Primeiro, é importante que vocês saibam que a gente vai trabalhar muito com o nosso Código Civil daqui em diante, tá? Então, se possível, deixem, além do material que eu disponibilizo de Word, o VADMECUM aberto, o Código Civil aberto, no artigo 1694, porque é esse artigo e também os seguintes que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vamos começar conceituando um pouquinho alimentos? É muito comum a gente escutar as pessoas falando de pensão alimentícia, né? Os alimentos são uma expressão técnico-jurídica utilizada para designar nada menos do que uma verba destinada àqueles que não possuem condições de prover o próprio sustento. Então, repetindo, é uma verba destinada àqueles que não têm condições de prover o próprio sustento. A gente consegue conceituar os alimentos como uma prestação que podem umas pessoas pedir às outras, consistente no necessário para que ela possa sobreviver. E o valor será fixado observando 2 coisas: a necessidade daquele que está pleiteando os alimentos e a possibilidade daquele que vai pagar os alimentos. E exatamente daí surgiu, principalmente na doutrina, a expressão binômio necessidade e possibilidade, indicando para nós que o valor dos alimentos ele seria pago observando esses 2 elementos. A doutrina evoluiu, a gente atualmente fala em um trinômio: necessidade de quem está pleiteando os alimentos, possibilidade de quem vai pagar os alimentos e proporcionalidade ou razoabilidade entre a necessidade e a possibilidade. Então, são 3 elementos: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Vocês vão encontrar alguns doutrinadores que chegam a falar, inclusive, em um quadrinômio, porque eles dividem a proporcionalidade e a razoabilidade, tá? Eles falam em necessidade, possibilidade, proporcionalidade e razoabilidade. Mas como são expressões muito parecidas, a gente vai continuar adotando aí o critério da maior parte da doutrina em relação ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Bom, sobre a necessidade dos menores, principalmente, que é o grande enfoque nosso, saibam que os menores de idade, enquanto menores, eles são presumidamente vulneráveis. Isso significa que a necessidade dos menores de idade, ela é presumida. Eles são incapazes, presumidamente, também de prover o próprio sustento. Além da gente trabalhar com uma incapacidade civil, nós estamos trabalhando com uma incapacidade para prover o próprio sustento, sendo essa incapacidade presumida. Informação importante. A gente conversou nas aulas anteriores sobre guarda e poder familiar. O pai ou a mãe que não detém a guarda ou, por algum motivo, perdeu o poder familiar, não se vê eximido de pagar os alimentos. Porque, vejam só, a relação paterno-filial, ela pode decorrer de um vínculo biológico consanguíneo, de adoção e de socioafetividade. A partir do momento em que esse vínculo é estabelecido, vão surgir aí diversos direitos e deveres que decorrem da relação paterno-filial. E ainda que o genitor venha a perder o poder familiar, o nome do pai ou da mãe que perdeu esse poder vai continuar constando na certidão de nascimento. Por que isso acontece? Porque a relação dos pais para com os filhos, ela não deixa de existir pelo simples fato de ter acontecido a perda do poder familiar. Por mais que estejamos diante de um ato grave, por exemplo, isso não significa que o pai ou a mãe se vê livre do dever de contribuir para com o sustento do filho. Até porque, gente, senão seria muito fácil, né? O pai ou a mãe que abandonou o filho, praticou uma série de atos graves e por causa disso perde o poder familiar, se vendo aí
sem nenhuma obrigação de contribuir com o sustento desse filho. Eu acho que seria um pouco contraditório com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, né? Os avós, Renata, podem pagar alimentos ou os avós pagarão alimentos? Isso pode acontecer, tá? A gente sabe que umas pessoas podem pedir alimentos às outras, os parentes, e a gente vai trabalhar na próxima aula quem são as pessoas que podem pedir e quem são as pessoas que podem ser obrigadas a prestar alimentos. Em relação aos avós especificamente, nós temos uma súmula do STJ, a súmula 596, que prevê que a obrigação dos avós, ela é complementar e ela é subsidiária. O que significa isso, Renata? Uma obrigação subsidiar e complementar quer dizer uma obrigação em que os avós não são os primeiros obrigados. Quem são os primeiros obrigados? Os pais, enquanto ascendentes imediatos, os ascendentes de primeiro grau. Os avós não têm, via de regra, essa obrigação, mas ela pode ser repassada a eles de forma subsidiária e complementar, ok? Outra pergunta para vocês. Em caso de alteração da necessidade do alimentando ou da possibilidade do alimentante, é cabível a utilização, o manejo de alguma ação, de algum recurso? O que pode ser feito nesse caso? Como a gente está trabalhando, via de regra, com a observação de 3 elementos para a fixação dos alimentos, a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade, se eu tiver a alteração da necessidade ou da possibilidade, eu posso sim trabalhar com o ajuizamento de uma ação revisional de alimentos. Tá? Isso não tem problema. É claro que a gente precisaria comprovar que houve essa situação. Então, é muito comum a gente se deparar, às vezes, com as pessoas perguntando assim, olha, eu perdi o emprego, eu posso parar de pagar? Cuidado, porque se você simplesmente parar de pagar, a gente vai estar diante de uma inadimplência, né? E vocês sabem que é possível a execução sob pena de prisão, o cumprimento da sentença sob pena de prisão. Então, não é recomendável que isso seja feito. Sempre que o alimentante ele sofrer uma redução ou até mesmo um aumento, né, nas possibilidades, isso pode sim acontecer. É o caso, por exemplo, do pai ou da mãe que prestava um valor de alimentos e depois ele foi aprovado em um concurso público muito bom ou ganhou na loteria, né, ou está numa empresa muito maior, a empresa dele cresceu, etc., houve aí a alteração, ou até foi demitido, né? A alteração da necessidade. E a mesma coisa em relação aos menores, né? Eles estão crescendo, mudou-se a necessidade, ele passou a ter alguma deficiência, algum problema, e vai ter que fazer tratamentos específicos, tivemos a alteração da necessidade. Então, é possível, sim, que haja revisional de alimentos, tá? Voltando para os avós. A gente sabe que os avós eles podem ter a obrigação de prestar alimentos. Se por acaso os avós ficarem inadimplentes, eles podem ser presos. A gente sabe que graças ao Pacto de São José da Costa Rica, a modalidade de prisão civil que o nosso ordenamento admite é a do devedor de alimentos. Ok. Então significa que o pai ou a mãe que está devendo alimentos para o filho pode vir a ser preso como uma das formas de cumprimento da sentença que fixou os alimentos. Beleza. Inclusive, se vocês fizerem uma análise dos julgados dos últimos anos, vocês vão ver notícias de avós que, devendo alimentos, foram presos com base na mesma fundamentação. Olha, a legislação admite a prisão civil nesses casos e a gente está observando o melhor interesse da criança e do adolescente. Recentemente, porém, nós tivemos algumas alterações nesse sentido. Eu até deixei para vocês o site, como os processos eles tramitam em segredo de justiça, é um pouco difícil da gente conseguir o número, mas eu deixei o site das notícias, inclusive notícias do STJ a respeito, aí no rodapé do material de Word, tá? Que eu disponibilizei. Nós já tivemos notícias de casos em que o STJ entendeu que não cabe a prisão dos avós devedores de alimentos. Por quê? A prisão, ela deveria acontecer em relação ao pai ou à mãe, tá?
Então, decidiu-se, nesse caso foi concedido um habeas corpus para os avós inadimplentes, e é claro que sem prejuízo de continuar a execução, porém de outras formas que não a de prisão, ok? Muito bem. A ação de alimentos, ela vai tramitar em rito especial e vocês devem anotar que a Lei de Alimentos, a Lei 5478 de 68, ela vai trazer para nós todas as disposições que vocês precisam saber para o ajuizamento de uma petição inicial ou até para uma contestação, tá? Vai trabalhar com os prazos para o judiciário analisar o pedido, as possibilidades dele, os requisitos para concessão de alimentos provisórios e por aí vai. Não deixem de abrir essa lei. Eu coloquei inclusive o link aí do site do Planalto para vocês poderem clicar, caso não encontrem aí no Vadmecum ou não tenham o Vadmecum à mão, tá? Vamos trabalhar com a classificação dos alimentos? Nós podemos separar, classificá-los como a natureza dos alimentos, a causa jurídica, a finalidade e o momento a partir do qual são devidos. Vamos começar falando sobre a natureza dos alimentos. Os alimentos, eles vão se dividir em naturais e civis. Olha só, os alimentos naturais são destinados à satisfação apenas das necessidades primárias da vida. Está previsto lá no 1694, parágrafo 2º do nosso Código Civil. Já os alimentos civis, também chamados de congros, eles são destinados a manter a condição social, incluindo aí a prestação da educação para o alimentando no caput do 1694. Então, nós temos, de um lado, os naturais ou necessários, que são apenas os necessários às necessidades primárias da vida. E os alimentos civis ou congros, destinados a manter aí a condição social, inclusive a educação do alimentando. Quanto à causa jurídica, de onde surge a obrigação de prestar alimentos? Pode surgir de 3 formas. Primeiro, de um vínculo legal. Por que legal? Porque o nosso Código Civil vai elencar quem pode pedir alimentos para quem pode ser obrigado a prestar alimentos. Ok? Então, decorre aí de uma relação de parentesco, de uma relação que decorre da união estável ou do casamento, e por aí vai. Então, esses são os alimentos legais, e lembro a vocês que essa é a única possibilidade de pleitear a prisão civil em caso de inadimplência, ok? A segunda hipótese em que vai surgir o dever de prestar alimentos é em caso de voluntariedade, são os alimentos pagos de forma voluntária. O próprio credor, ele pode, ou por um ato inter vivos ou causa mortis no seu testamento, dispor que ele vai prestar alimentos para contribuir na vida de alguém de determinada maneira, e isso de forma voluntária. Não é a lei que está estabelecendo essa obrigação, tá? São alimentos voluntários, pagos voluntariamente. E a nossa terceira e última situação são os alimentos chamados de indenizatórios, ou seja, aqueles que decorrem de um ato ilícito. Estão ligados à responsabilidade civil, resultam da responsabilidade civil, ok? Terceiro, quanto à finalidade. Nós temos os alimentos definitivos, alimentos provisórios e os alimentos provisionais. Os alimentos definitivos são aqueles fixados em caráter permanente, ou acordados pelas partes ou fixados em decisão judicial. Mas lembrem-se que, havendo modificação na situação das partes, necessidade e possibilidade, é cabível o revisional dessa parcela, tá? Os alimentos provisórios são aqueles previstos lá na Lei de Alimentos que eu falei no começo da aula para vocês, que eu falei, olha, abram essa lei e deem uma lida. Os alimentos provisórios, eles são fixados liminarmente na ação de alimentos, prevista lá na Lei 5478 de 68, e é exigido prova pré-constituída, ou seja, prova de parentesco ou da obrigação de alimentos. Como que a gente consegue apresentar uma prova pré-constituída para o juiz? Uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma escritura pública de união estável, tá? E aí o juiz se convencendo, e claro que convencido também dos outros critérios necessários, a gente vai analisar os indícios de possibilidade, os indícios de necessidade, é possível que haja a fixação liminar aí dos alimentos nos alimentos provisórios, tá? Os alimentos provisionais são aqueles fixados em medida cautelar, preparatória ou incidental,
de ação de separação judicial, de divórcio, de nulidade ou anulação do casamento, ou de alimentos também, tá? São estipulados, então, em outras ações que não seguem o rito especial previsto na lei de alimentos, que a gente acabou de comentar dela, visando manter aí a parte que pleiteia no curso da lide até que o processo chegue ao final. Tá? E qual que é a diferença, então, dos alimentos provisórios para os provisionais? Os alimentos provisórios, eles são arbitrados liminarmente pelo juiz, sem ouvir o réu no despacho da inicial da ação de alimentos. Só é possível quando houver prova pré-constituída do parentesco, do casamento ou da união estável. Já nos provisionais, nós estamos trabalhando com o arbitramento desses valores em uma medida cautelar, preparatória ou incidental, ok? Quanto ao momento a partir do qual os alimentos são devidos, também são 3: atuais, futuros e pretéritos. Os alimentos atuais, postulados a partir do ajuizamento da ação. Os alimentos futuros, eu estou trabalhando com aqueles devidos a partir da sentença, dali em diante. Lembrando a vocês, continua sendo possível a revisional dos alimentos, tá? E terceiro, os alimentos pretéritos, ou seja, anteriores. Essa modalidade ela não é aceita aqui no Brasil. Por quê? A gente não admite a fixação de alimentos antes dela ter sido pleiteada, porque existe aí uma presunção de que se não foi pedido antes, não era necessário, por qualquer motivo que seja. Ou porque as partes viviam juntas, ou porque realmente não existia a necessidade, tá? A pessoa era capaz de prover o próprio sustento, etc. Então, aqui, de acordo com a nossa legislação, o pagamento ele só é exigido do momento em que foi fixado em diante. Alimentos atuais e alimentos futuros. Eu separei para vocês 3 informações muito importantes para a gente ir caminhando para o final da aula. A primeira delas, os alimentos eles vão ser pagos de 2 formas. Ou de forma in natura ou em pecúnia, ok? Como que eles podem ser pagos de forma in natura? Pela prestação dos alimentos em espécie. Vamos lá, é o pai ou a mãe que paga a escola, que paga o condomínio, que paga a alimentação e por aí vai, tá? Aí, dessa possibilidade de prestar alimentos em natura ou em pecúnia, muitos começam a questionar que gostariam que fosse pago em pecúnia porque não sabem exatamente o que o outro pai ou a mãe, né, tá fazendo com o dinheiro e questiona que tá usando para as despesas pessoais em detrimento das despesas do filho e etc. E começou-se a questionar sobre a prestação de contas dos alimentos. A gente tinha consolidado no STJ entendimento de que não era cabível a prestação de contas dos alimentos. Acontece que no dia 27 de maio, outro dia, hoje nós estamos no dia 2, no dia 27 de maio, o STJ mudou o seu entendimento e passou a admitir a prestação de contas nos alimentos. Outra mudança que aconteceu e que é a nossa terceira informação relevante de hoje é que, durante a quarentena, estipulada em razão da pandemia do Covid-19, o CNJ recomendou, orientou que a prisão do devedor de alimentos ela fosse feita de forma domiciliar. Recomendou a prisão domiciliar para quem estivesse devendo alimentos. Hoje, na data de hoje, nós acordamos já com uma notícia. O STJ decidiu que a prisão domiciliar não seria a melhor saída nesses casos. Olha só um trechinho do voto que eu separei para vocês. Assegurar aos presos por dívidas alimentares o direito à prisão domiciliar é medida que não cumpre o mandamento legal e que fere por vias transversas a própria dignidade do alimentando. Sobre a prisão civil e as possibilidades de cumprimento de sentença, a gente vai trabalhar no final das nossas aulas sobre os alimentos, tá? Então, por hoje, são essas as informações que eu quero prestar para vocês aqui, ok? Turma, não deixem de responder as perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar por aqui, por WhatsApp ou por e-mail. Bons estudos para vocês!